Oi, lindezas! Bem-vindas, né, aqui para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Márcia Pena Bueno, eu sou nutricionista, sou especializada em obesidade e cirurgia bariátrica. Bem-vindo, Fernando! Vão me dizendo oi para eu poder saber que vocês estão me vendo e estão me ouvindo, né, direitinho. Coloquem coraçõezinhos aí também. E a gente vai falar de um tema muito polêmico que muita gente me pergunta. Por que mulheres podem ganhar peso depois dos 40 anos e como evitar? Bem-vindo, Fernando! Bem-vindo, Jaci! Que bom, ó, que tá dando certo, tá todo mundo entrando. E esse tema aí, eu tenho até aqui na minha folhinha que eu quero mostrar para vocês. Ó, tudo isso aqui, ó, que eu tenho tudo marcadinho, são temas que vocês me sugeriram para a gente poder estar conversando aqui, né? Bem-vinda, Cleide, que bom que tá todo mundo entrando aí, tá dando tudo certinho. E a gente vai conversar bastante porque a gente está começando hoje o Movimento Livre da Dieta. Bem-vinda, Dani, saudade de você. A gente está começando hoje o Movimento Livre da Dieta. E o que é esse movimento? É realmente para a gente poder estar desmistificando a nutrição, para poder favorecer a perda de peso, para poder estar falando, né, o que dá certo, o que não dá. Oi, Dani! Então, a gente vai conversar muito através de lives, através de vídeos, através de posts. Então, ó, vai ter muito conteúdo, muito mais do que já tinha aqui. E esse tema, quem sugeriu, eu tenho até marcadinho aqui, ó, foi a Isabel, em homenagem a Isabel, até falei para ela hoje que ia falar sobre isso. Bem-vinda, Dani, bem-vinda, Aparecida. Foi a Gisele, foi a Lenita, foi a Cleide, todas elas, né, me perguntaram sobre isso, sobre esse tema, por que a gente ganha peso, pode ganhar peso depois dessa idade. E o que acontece, ó? Não necessariamente nessa idade, né? Porque muita gente pode ser aí, às vezes, nossa, mas eu ganhei peso quando eu tinha 30, eu ganhei peso num outro momento. Então, essa é uma idade assim típica que muita gente me pergunta. Bem-vinda, Shirley! Então, mas o que acontece? O que eu quero falar para a gente poder estar começando? Ó, tem 4 fases que a gente tem uma tendência maior de ganhar peso. Bem-vinda, Aparecida, bem-vinda, Thaís. Tem 4 fases, eu até marquei aqui. Ó, é a pós-adolescência. O que é essa pós-adolescência? Quando a gente chega lá nos 22, 23 anos, mais ou menos, após ter alguma gestação, que pode calhar com essa época aí da pós-adolescência ou não, ou mais, né, mais pra frente, enfim. Acima dos 30 anos é uma outra fase também e acima dos 40 anos. Digam aí pra mim se alguém que tá aí já ganhou peso em alguma dessas situações, né? Ou quando teve neném, ou depois que passou a adolescência, ou quando passou dos 30, ou quando passou dos 40. Podem ir me dizendo aí nos comentários para eu poder saber de vocês. E por que nessas fases pode acontecer? Vocês estão vendo, ó, que eu tô falando que pode acontecer, mas não é que vai ganhar peso. Essa é uma diferença que parece que é pequenininha, mas é muito importante. Por quê? Porque nessa fase, né, que acontece toda essa mudança, essas fases que eu falei, tem uma tendência maior porque acontecem algumas variáveis no nosso organismo. Então, por exemplo, na pós-adolescência, o que acontece? A gente vem na fase de crescimento, a Cleide está falando que em todas aconteceu com ela, tá vendo? Podem me dizer aí. Bem-vinda, Luciana. Na pós-adolescência, a gente vem numa fase que a gente é criança, depois adolescente. Então, a Thaís está falando que é adolescência. Por quê? E aí, nessa fase, o que acontece? A gente vem crescendo, né? Porque tá nessa fase de desenvolvimento. E aí, quando a gente chega nessa fase de 22, 23, tem gente que um pouquinho menos, tem gente que um pouquinho mais, tem esse ganho de peso, porque tem uma variação no organismo, parou essa fase de crescimento e entrou na vida adulta. Só que muitas vezes o que se comia lá na adolescência permaneceu. E aí
acontece esse ganho de peso. Às vezes a pessoa nem mudou nada na rotina dela, mas ela começa a ganhar peso. A Dani tá falando que depois da gravidez isso aconteceu com ela. É nessa parte que eu ia chegar agora. Na gestação, o que acontece? Acontece por dois motivos. Ou quando a gente ganha muito peso na gestação, porque geralmente, né, é interessante da gente ganhar não tanto peso assim, até de 12 a 16 quilos no máximo, né? Mas mais ou menos uma média, se a gente ficar nos 12, tá maravilhoso. E às vezes a gente ganha 20, ganha 25, e aí para perder esse peso acaba sendo mais complicado. Ah lá, a Aparecida tá falando que em todas as fases e depois do 40 que isso aconteceu. Bem-vinda, Lau! E isso acontece mesmo, ó. A parte dos 30, que é um marco, né, também. Então, essa parte dos 30 que é assim, a gente entra numa fase de desaceleração do organismo, porque ele tá na vida adulta e ele começa a desacelerar, muda o metabolismo um pouquinho. Às vezes pode ter esse ganho de peso. E dos 40, que é o nosso tema aqui, né? Por que que isso acontece? Porque vocês podem, até me digam aí se acontece com vocês ou não. Vocês podem pensar assim, nossa, mas quando eu era adolescente, quando eu era menina, eu fazia assim e eu perdia peso. Eu espirrava e perdia 3 quilos, né? E agora eu faço e o peso empaca, parece que ele não desce. Acontece ou não acontece, gente? Aí com vocês, digam pra mim, meninas, se acontece ou não acontece. Por que que isso acontece? Ó, vou explicar. A gente tem que entender o porquê para poder achar a solução, que a gente vai ver daqui a pouquinho, não vamos ficar no problema não. Primeira coisa, quando a gente está nessa fase, né, dos 40 anos, muitas vezes a gente já fez muita dieta. E aí a Maria tá falando que sim, tá vendo como acontece? Porque a gente já fez muita dieta. E aí toda vez que a gente faz uma dieta restritiva, o que que o nosso corpo faz? Ele entra em estresse. E a hora que ele entra em estresse, o que que vai acontecer com ele? Ele vai, a hora que ele tiver que voltar, né, à alimentação normal, ele vai absorver mais do que ele precisa. Por quê? Porque ele não sabe quando vai vir a restrição de novo. E quando a gente chega nessa fase dos 40, se a gente já teve problema com peso, por isso que eu entrei nesse assunto, se desde a adolescência, desde uma gestação, às vezes começou nos 30, tem gente que é em fase diferente, mas a maior parte das pessoas é nessas fases. O que que vai acontecer? Já vai ter passado por muita dieta. E aí esse metabolismo vai estar lento. Por quê? Porque a cada dieta ele vai entrar nessa restrição e vai trabalhar de forma mais lenta. A Lau tá falando, ó, que depois dos 40 tudo é difícil, que ela corre, malha. Olha lá a Lau falando, tudo isso comprovando o que eu tô falando para vocês. E aí o que que acontece, ó, nessa parte, né, do metabolismo ficar lento, das dietas, que eu falo tanto para vocês aqui, eu falo direto e vou repetir minha vida inteira. Fazer dieta engorda. Por quê? Porque além do metabolismo ficar mais lento, quando a gente para, né, com a dieta, a gente entra naquele efeito sanfona, aquele engorda, emagrece, engorda, a gente não consegue manter isso por muito tempo. Eu vou dar o meu exemplo, ó. Se fosse para eu manter uma alimentação low carb, né, aí vou restringir demais o carboidrato e vou fazer. Eu não faria. Eu, Márcia. Por que que eu não faria? Porque eu gosto de comer pizza. Eu gosto de sair com meu marido para comer pizza. Então, assim, é algo que eu estaria indo contra a um bem-estar que eu tenho. Então, eu não faria isso. Não é algo que eu faria com prazer. Então, faria por um tempo para poder, enfim, com um objetivo. Por isso que dieta não dá certo a longo prazo. Bem-vinda, Alba, bem-vinda, Cake, bem-vinda, Fátima. Vocês entendem? Nesse formato. E aí tem uma diferença grande nessa parte da dieta, que é o famoso eu não posso e eu não quero. Vamos colocar como exemplo. Se alguém oferece uma coisa para vocês, uma coisa que vocês gostem muito, vamos pensar assim, ai, eu gosto muito de bolo, e alguém oferece, aí você fala assim, ai, eu não posso porque eu tô de dieta. Já viu tudo que veio na cabeça? Já veio aquela sensação de, ai meu Deus, eu não posso, ai, nossa, eu tenho que perder peso, ai não sei o que. Aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai comer.
porque ninguém vai aguentar, não é verdade? Eu também não aguentaria, não. E aí, o que vai acontecer? A hora, ao invés de comer um pedaço, vai comer um montão, porque vai ter ficado com aquela restrição. Por isso que eu falei para vocês que fazer dieta engorda. E quando a gente entra nessa fase dos 40, a gente muitas vezes já fez muita dieta. Então, a gente desacelerou o nosso metabolismo. Por isso que acontece de, às vezes, fazer muito mais rápido as coisas lá atrás e agora tá, né, sendo mais lento. Isso acontece. Vai ter solução, aguenta aí. Nós vamos conversar no final. Tô falando só como é que acontece. Outra coisa que acontece na fase dos 40, a gente tem... Por que eu tô falando na fase dos 40? Eu também tô na fase dos 40, eu tenho 42. Então eu também tô nessa fase aí. Ó, mudanças hormonais. Tem várias mudanças hormonais. A mulher, naturalmente, ela passa por mudanças hormonais a vida toda, né? Então ela tem os ciclos, né? Porque ela menstrua todos os meses, ela tem mudanças hormonais. Tem época do mês que a gente tá mais inchadinha, tem época que não, tem época que a gente tá melhor humorada, tem época que não. Ela não é, meninas, isso é uma verdade. Mas quando a gente entra nessa fase dos 40, às vezes a gente tem uma mudança hormonal um pouco maior. E isso também pode influenciar no peso. Também pode, não é que vai, pode influenciar também. Outra coisa que influencia, independente se a gente tem 40, se tem 30, se tem 15, tanto faz. Estresse, ansiedade, tudo isso influencia em todo o funcionamento do nosso organismo. Então, por exemplo, se a gente vive lá, a Thaís tá falando que é verdade, tá vendo? Se a gente vive lá estressada, aquela coisa que tá, ai meu Deus do céu, o que que vai ser? E agora? Alguém falou, a gente já tá pá, já tá pilhada, já tá falando um monte de coisa. O que que vai acontecer? Toda vez que eu tô estressada, eu tô preparada para fugir ou para lutar. É uma defesa do organismo. Porque pensa comigo, eu tô aqui falando com vocês, né? Tô aqui bonitinha, de repente apareceu uma cobra aqui do meu lado. Eu vou ficar aqui falando com vocês, vou ficar olhando pra cobra, ela vai ficar olhando pra mim? Vou nada, eu vou falar, gente, tem uma cobra aqui, ó, e vou sair correndo. Eu vou entrar num estresse positivo. Por quê? É uma defesa do meu organismo para não ser picada pela cobra. Agora, imagina, se o tempo inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tô estressada. Aí, o que vai acontecer? O corpo sempre vai estar preparado para fugir ou para lutar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que armazenar energia. E conforme ele armazena energia, ele vai armazenar mais o quê? Mais gordura também, porque ele tem que ter aquela reserva. E aí, com isso, dificulta a perda de peso. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, falo para as meninas que participam lá do grupo, né? Participam lá do programa de emagrecimento, eu falo para os pacientes, estresse engorda, fato. Vocês podem estar pensando assim, ah, beleza, Márcia, você está falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo ficar calma. Mas a gente tem que fazer coisas prazerosas no dia a dia. Sabe, aquele negócio de ficar pilhado, só se for uma situação específica, aquilo que realmente está exigindo, né, da nossa vida naquele momento, mas não a rotina. Porque se a gente não toma cuidado, vira um ciclo, vira uma rotina. Fica muito, dos 365 dias, muito mais dias de estresse do que dias tranquilos. E isso também dificulta o emagrecimento, faz a gente ganhar peso. Outra coisa que acontece também, que eu vou falar para vocês aqui, é importante. Nós temos lá dentro da gente uns autossabotadores. O que é isso? É um monte de vozinhas lá dentro da gente que a hora que a gente começa a fazer uma alimentação bacana, começa a fazer atividade física, né? Top, vem aquela vozinha, aquela lembrança lá de trás, tipo, tá fazendo isso pra quê? Vai dar certo não? Isso aí, ó, você já fez antes, não adianta não. Vem ou não vem, gente? Digam aí pra mim, se não tem essa vozinha que às vezes fala isso. Ah, mas pra quê? Ah, come só um pedacinho, não tem problema não. Ou, ah, tem importância se você não fizer a atividade física hoje não. Essas vozinhas, vem ou não vem? Bem-vinda, Isabel! Tô falando aqui, Isabel, ó, do seu tema. Então, acontece. E esses autossabotadores, quando a gente está na fase dos 40, se a gente não trabalhar, porque tudo isso é possível trabalhar.
Se a gente não trabalha eles, eles ficam gritando o tempo todo, o tempo todo. Aí toda vez que a gente começa, a Fátima tá falando que é verdade, tá vendo? Toda vez que a gente começa a fazer a alimentação do jeitinho que a gente, né, tá se propondo com o objetivo de perda de peso. A Thaís tá falando que é verdade, viu, gente? Bom, as meninas estão falando, a Isabel tá falando que é verdade. Toda vez que a gente começa a fazer a alimentação que a gente se propõe, começa a fazer a atividade física que a gente se propõe, eles começam a gritar muito. Por quê? Porque quando a gente está na fase dos 40, 40 e poucos, nós já somos mulheres, né, adultas, e aí a gente já passou por muita coisa. A mesma coisa do metabolismo lento, né, que eu falei que aconteceu durante toda a vida, já teve muita vozinha que gritou e a gente tentou cochichar ela, gritou e a gente tentou cochichar. Aí tem uma hora que se a gente não, sabe, segurar a rédea, ela fica gritando o tempo todo. Ah lá, a Dani tá falando que uma dica é não ficar comentando com as pessoas que tá fazendo dieta. É, Dani, é. Isso é perfeito o que a Dani falou, perfeito. Por quê? Gente, pensa aí se já não aconteceu. Toda vez que a gente começa a fazer, a gente fica empolgado. Aí a gente vai lá e fala, não, porque agora eu tô fazendo a dieta. A gente fala até esse termo, tô fazendo a dieta tal, porque eu tô emagrecendo, eu tô fazendo isso. Aí a gente sai contando pras amigas, sai postando no Facebook, postando no Instagram. Ai, de hoje tá pago, de não sei o que, não sei o que. Aí o que que acontece quando a gente faz isso? Muitas vezes vem aquela pessoa que às vezes a gente não tá tão blindada e ela vai lá e joga aquele balde de água fria. Nossa, mas você tá fazendo tanta coisa e você não tá emagrecendo. Você tá bonitinha, fazendo top, seu máximo, que o peso é consequência, né? Perder peso é consequência. E aí aquilo lá que aconteceu faz você ficar murcha. Aí você fica com aquela sensação assim, ai, puxa, é verdade, não adianta nada, eu tô fazendo, tô me matando aqui, tô fazendo, não tá resolvendo nada, não perdi nem 100 gramas, não resolveu nada, mas tava legal, tava no caminho, tava caminhando lá bonitinha para poder chegar no resultado, porque o resultado não é do dia pra noite, ele é uma constância. Eu sempre falo para as meninas que é uma escalada do emagrecimento, a gente vai subindo degrau por degrau, e isso acontece também. A Isabel tá falando ó, que as saídas boicotam a dieta, a alimentação, isso também, porque o que acontece? Muitas vezes, isso que a Isabel falou é importante, a gente faz o quê? A gente, lógico, a gente tem vida social, né? Não é porque quer perder peso, igual eu falei do exemplo da pizza aí, eu não abriria a mão disso porque é algo que pra mim é muito prazeroso. Mas assim, ai, tem as saídas e muitas vezes a gente sai de forma não planejada e aí o que acontece? Vem um alimento, alguém começa a oferecer e muitas vezes a gente aceita para não fazer desfeita. Acontece ou não acontece com vocês, meninas? Aceita para não fazer desfeita, ou aquela coisa que eu nem queria tanto, mas como eu tô num ambiente que tá rodando um monte de comida, um monte de bebida, um monte de coisa, eu vou lá e tô pegando, porque eu tenho a sensação, que é o lance da dieta, eu tenho a sensação, mas eu vou comer só hoje, porque a partir de amanhã eu vou pegar firme, não vou comer mais. Acontece ou não acontece, gente? A Isabel, ó, tá falando que se não se policiar, acontece isso, tá vendo? Então, ó, por quê? Porque a gente tem essa sensação da dieta. E esse negócio da gente pegar e comer o X como se fosse a última vez, não, eu nunca mais vou comer isso. Gente, vai comer. É fato, porque a vida vai continuar, as coisas vão começar, né, continuar sendo oferecidas, as pessoas vão continuar oferecendo, a gente vai continuar tendo vida social, isso é saudável, faz parte da vida. Só que o que é bacana da gente fazer? A gente sempre observar o que a gente escolhe e o que a gente é escolhido. Olha que diferença aí, porque o que acontece? Quando a gente escolhe, beleza, eu escolhi comer o bolo, eu escolhi comer a pizza, eu escolhi comer o chocolate, beleza, top,
coma mesmo e tá tudo bem. Comeu, comeu, passou, passou, a vida continua. Quando eu sou escolhida, o que que acontece? É quando me oferecem e eu não quero, mas eu aceito. É quando eu tô passando pelo alimento e tô pegando e eu nem tô afim. É quando, que que acontece? Sabe, eu vou no lugar e eu tenho a sensação que vai ser a última vez porque eu nunca mais vou comer. Tudo isso eu tô sendo escolhida o tempo todo, o tempo todo. E nessa fase dos 40, que a gente tem esses pontos sim que eu falei, que tem mudança hormonal, tem essa parte do metabolismo que muda, tem essas crenças, né, que acontecem. É possível, o que que eu quero tranquilizar todas vocês, meninas? É possível sim perder peso em qualquer fase, em qualquer tempo. A Alba tá falando que é exatamente isso que eu acabei de falar. Tá vendo, gente? É isso que acontece. E é possível perder peso. Então, todas as vezes que vocês escutarem alguém falando, ai, depois dos 30 não emagrece mais. Chegou na menopausa, não emagrece mais. Depois que teve filho, menina, não adianta fazer nada porque não emagrece. Tudo isso, ó, é aquelas vozinhas que vai virar o quê? É um sabotador externo de alguém que tá falando e não tá falando por mal não, viu? A pessoa nem percebe que tá falando desse jeito e tá agredindo muitas vezes a gente. E vira um autossabotador. É uma coisa que a gente incute lá na nossa cabeça e se torna uma verdade. E aí, toda vez que a gente transforma isso em verdade, o que que vai acontecer? Se a gente não trabalhar isso para quebrar isso, a gente entra no ciclo toda vez. Eu tô fazendo alimentação, acontece uma coisa que me faz dar um passo para trás. Eu dou 2 passos para frente, dou 3 passos para trás. Eu fico naquele vou, não vou, não vou, o tempo inteirinho. E hoje, o que que eu quero falar para vocês? Primeiro que eu falei, né? Isso é claro, gente, eu trabalho em consultório há anos, já fiz muitos grupos de emagrecimento, atendi muitos pacientes, tem a parte do programa, né, online Livre da Dieta, que as meninas estão lá. Então, assim, o que que eu quero tranquilizar vocês? É possível perder peso, emagrecer em qualquer época, isso é fato, é possível. A Luciana tá falando, ó, que ela tem 49 anos, que ela perdeu 11 quilos para melhorar, que ela tava com gordura no fígado. Viu como é possível, gente? É possível. A Luciana lá como prova viva. Bem-vinda, Shirley, bem-vinda, Edilza, bem-vinda, Adriane. É possível, sim. É possível em qualquer fase. Então, quem tá assistindo, se tiver na fase lá do pós-adolescência, se tiver na fase lá dos 30, dos 40, na fase que ganhou neném, ou qualquer outra fase, né, que tenha ganhado peso por qualquer motivo, é possível perder peso. Eu não gosto da palavra perder, porque quem perde um dia acha, sabe, meninas? Então, eliminar peso em qualquer fase, em qualquer época. E eu quero dar dicas práticas aqui para vocês, para poder, né, a gente já entendeu tudo o que acontece. Eu quero dar dica prática para vocês começarem a colocar, né, já hoje, já a partir de hoje, já começar a fazer. Uma coisa que é importante quando a gente está nessa fase que passou dos 40. Se antes dava para comer, eu vou comer um lanche de carrinho e vou acabar de comer o lanche e vou deitar e vou dormir. E rapidinho, mesmo que ficava mais cheia, não dormia legal, mas não dava tanta diferença. Hoje, se fizer isso, como o metabolismo tá diferente, vai levar muito mais tempo para o corpo poder resolver todo aquele excesso. Então, uma dica prática para vocês fazerem, o que que é? Jantem mais cedo. Isso é batata. É muito, muito importante para poder perder peso. Então, a gente tem que dar um prazo de 2 a 3 horas antes do horário de dormir para poder estar fazendo a última refeição. O que que é essa última refeição? A refeição maior. Vocês podem pensar assim, mas eu não posso tomar um chazinho antes de dormir? Até pode, não tem problema não, mas tem que ser uma coisa muito levinha. Mas a comida mesmo, ou o lanche, ou a pizza, enfim, o que quer que seja que vocês vão comer,
comam mais cedo. Eu sempre falo para as meninas que é assim, a hora que vai comer pizza, sejam os primeiros da pizzaria, sabe? Ou você vai pedir, sejam os primeiros a ligar para a pizzaria para poder estar entregando. Para quê? Para poder dar tempo de comer e fazer a digestão, e a hora que vocês forem deitar, já tá com o estômago muito mais tranquilo, já não tá naquele processo de digestão todo. Porque o que que acontece? Se a gente acaba de comer, bom, a pizza mesmo, que eu tô dando exemplo, comi a pizza 10 da noite, 10h30 eu fui dormir, não deu tempo de fazer a digestão. E aí o que que o organismo vai fazer? Ao invés de ele fazer toda a regulação hormonal que ele teria que fazer, ele vai ficar fazendo o processo de digestão. E aí vai fazer com que eu ganhe peso. E muitas vezes, igual eu tô falando, não é o que a gente come, mas o como a gente come, o horário que a gente come faz muita diferença. A Thaís está perguntando do chá de hibisco, se ele ajuda a emagrecer. Chá de hibisco é um dos meus preferidos, viu, Thaís? Eu adoro ele, já fiz vídeo sobre ele, já escrevi matéria. Ele ajuda sim. O chá de hibisco, por que que ele ajuda? Ele tem efeito anti-inflamatório, ele tem efeito diurético, então ele ajuda a desinchar o organismo. Ele é muito bacana para essa região aqui abdominal, para essa parte da barriga, é bem bacana. E aí, o que que é interessante da gente fazer? Coloca para fazer o chá. Seria, coloca a água para ferver, é por infusão isso que chama, coloca a água para ferver, a hora que abriu fervura, desliga, coloca a ervinha do chá de hibisco lá, deixa abafado de 5 a 10 minutos, coa e toma. Dá para fazer isso, né? Antes e toma ele gelado ou toma ele quente, não tem problema. O sabor, eu particularmente gosto. Tem gente que detesta, tem gente que adora. É paladar, não adianta. Como que dá para mudar um pouquinho o sabor dele? Dá para colocar canela, que é algo bacana. Dá para colocar gengibre, que é algo bacana. E para quem que não é indicado o chá de hibisco? Gestante não é bacana tá tomando, ou quem tá pretendendo engravidar em breve, quer encomendar um baby em breve, também não é legal de estar tomando o chá de hibisco, e nem quem está amamentando. São os três, né, tipos aí que não é bacana de estar tomando. Quem tem pressão alta, que sempre me perguntam isso, pode tomar? Não tem problema, ele tem esse efeito diurético, ele ajuda inclusive a baixar a pressão, não tem problema nenhum. Só que daí não dá para colocar o gengibre, que eu acabei de falar, porque o gengibre para quem tem pressão alta não é interessante. Se a gente coloca ou o gengibre ou a canela, tem mais efeito termogênico, quer dizer, vai acelerar o metabolismo. Então é algo bacana assim. O que é interessante, ó? Ai, mas eu vou tomar o chá de hibisco o dia inteiro, vou substituir por água. Gente, meninas do céu, não façam isso, tá? A Dani tá perguntando qual que é a porção indicada. Isso é variável de pessoa para pessoa, mas como uma média de 1 a 2 xícaras por dia, no máximo, no horário da refeição, para poder estar consumindo. Esse negócio de eu fiz um baldão de chá e saí tomando o dia inteiro, não façam isso não. Bebam água. Água, água, água. Água ajuda. Eu sempre falo, eu não vou cansar nunca de mostrar a garrafinha para vocês. Ó, a garrafinha tá sempre aqui do meu lado. Então, bebam água. E o chá, se for tomar, tomem no horário, né? Que é alguma refeição para vocês estarem tomando também. Então, a primeira dica prática que eu falei, bem-vinda Edinalva, bem-vinda Ana Maria, bem-vinda Lucimara. Ó, Isabel, tem horário? Não tem horário. Eu gosto muito do horário da noite antes de dormir, mas não necessariamente precisa ser nesse horário não, pode ser em qualquer horário. Cuidado que a gente tem que ter, não adianta fazer o chá e tacar um montão de açúcar lá, adoçar com um montão de açúcar. Então ou é sem açúcar, né? Ou pode até estar usando algum tipo de adoçante, se vocês né, não tolerarem o sabor. Se coloca canela, dá super bem para estar tomando ele, é bem bacana também para estar tomando, tá? Então, quanto a isso, é tranquilo. Mas assim, só o chá de hibisco, eu sempre sou sincera com vocês, gente, sempre a vida inteira. Só o chá de hibisco faz milagre? Não faz. Se a gente não mexer em todo o resto da alimentação, não tiver alimentação, a base da alimentação saudável, da atividade física, do controle do estresse, as meninas que estão no programa, elas sabem que não é só atividade física e alimentação. É controle do estresse, é o sono que influencia, é o autoconhecimento, a gente saber como a gente se sente em relação às coisas, é controlar as vontades,
é também a parte desse comer por ansiedade. Então, tudo isso tem influência. Então, não é só o chá de hibisco, tá? Ele é uma das maneiras que ajudam. Se eu disser que não ajuda, eu minto. Ele ajuda sim, tá? A Ana Maria tá perguntando que ela tá tomando chá de gengibre com canela todo dia, que ela toma 3 vezes por dia sem adoçar. Olha lá que bacana. O chá de gengibre só não é bacana para quem tem pressão alta, tá? Para quem tem hipertensão, porque ele pode descontrolar por conta desse efeito termogênico dele. Se não for esse o caso, dá para estar tomando sim, sem problema, ainda tem efeito anti-inflamatório, é super bacana. Eu adoro chá de gengibre, eu acho que tem aquele sabor assim, sabe? É bem gostoso. Primeira dica que eu passei aqui então, pra gente poder saber, ó, jantar mais cedo, né? De 2 a 3 horas antes de dormir. Esse é um ponto. Segundo ponto, ó, segunda dica prática. Comer uma fruta como sobremesa do almoço e do jantar, como regra. Então, fruta que tenha muita água. As meninas que já fizeram alguma coisa comigo, elas sabem que eu sempre falo isso. Fruta que tenha muita água. Mexerica, laranja, melão, melancia, manga não tem tanta água assim, mas dá para colocar. Abacaxi. Então, são todas frutas que passam a vontade do doce e a vontade do líquido. Então, elas ajudam demais. E por que essa fruta tá aí? Nossa, Márcia, mas eu comi pizza e vou comer uma fruta? Sim. Por quê? Porque você comeu diferente, mas você colocou fibra na sua alimentação. E não é o suco da fruta, é a fruta mesmo. Para comer ela inteirinha. Fruta que dá para comer com casca, coma com casca. Fruta que dá para comer o bagaço, coma o bagaço. Isso é pulo do gato para perder peso, em especial ó, nessa fase que é o nosso tema aqui, acima, né, dos 40, para poder sempre estar fazendo o quê? Acelerando o metabolismo, acelerando o metabolismo. É desse jeitinho. A Lucimara tá a Ana tá falando que não tem pressão alta, que bom, ó. A Lucimara tá falando batata doce pode comer todo dia. Pode, não tem problema nenhum, é um tipo de carboidrato. Ela tem um negócio que chama índice glicêmico mais baixo, quer dizer, o açúcar dela que vai subir no organismo, ele não vai subir tão rápido, ele vai subir mais lento. Por isso que ela é tida tanto como benfeitora, mas ela é um tipo de carboidrato. Então ela entra no lugar do arroz, ela entra no lugar da batata, ela entra no lugar do macarrão e pode estar sendo consumida todo dia assim, não tem problema nenhum. Então, o segundo pulo do gato aí é a fruta. Aí vocês podem pensar, mas eu como fruta, Márcia. Mas observa se você está comendo como sobremesa do almoço e sobremesa do jantar todo dia, 7 dias por semana. Isso faz diferença, muita diferença na perda de peso, faz muita diferença. Por quê? Por conta disso, de estar colocando a fibra ali na alimentação. Quando vocês forem comer pizza, quando forem comer esfirra, o que dá para fazer? Ao invés de comer aquela massa toda que tem em volta, arranca a borda. A Dani que tá aí sabe que eu falo sempre isso, né, Dani? Arranca a borda, vai lá, arranca a borda e come dali pra frente. A hora que vocês deixarem aquelas bordas de lado, vocês vão perceber que vai formar até uma montanha de borda do lado, num outro prato. Vocês vão olhar que vocês deixaram de comer tudo aquilo e vai ter saboreado a pizza do mesmo jeito, a esfirra do mesmo jeito, sem perder o sabor, sem participar de nada e dá super certo. Bem-vinda, Camila! Bom, segunda coisa, a fruta, desse jeitinho que eu falei para vocês, como sobremesa. Gente, isso é pulo do gato para melhorar a vontade do doce. Todo mundo, 100% das pessoas que colocam a fruta como sobremesa do almoço, referem para mim, contam para mim que a vontade do doce que dava lá a partir das 4 da tarde, que dava de noite, ó, melhora muito. A lá, a Dani tá falando, coma e seja feliz, né, Dani? É isso, meninas, é isso. Esse negócio de ficar na dieta restritiva não funciona. Se funcionasse, todo mundo que já fez dieta alguma vez na vida tava magro. Tô mentindo, meninas? Todo mundo que já fez, não, que agora eu vou fazer não sei o quê, porque a intenção é boa a hora que a gente começa. Mas aí acontece tudo isso que eu expliquei pra vocês, e aí se a gente não muda mais embaixo, sabe? Se a gente não muda, sabe, faz essas vozinhas
ficarem mais murchinhas, se a gente não trabalha todos esses outros pontos, aí a coisa não anda e aí a gente continua sempre empacado no mesmo lugar. Terceira dica prática que eu quero falar para vocês, para poder evitar o ganho de peso e para poder perder peso, que é esse o objetivo, eliminar peso depois dos 40 aqui, que é o nosso tema de hoje. A Isabel tá falando que é isso tudo que eu tô falando é verdade, por experiência própria, tá vendo? A Isabel é outra querida minha também que eu já conheço, ó. Tá vendo, meninas? É isso, é desse jeitinho. Outra coisa que é importante, meninas, casar exercícios, aqueles que são, que a gente chama de resistido, que é a parte de força, né? Com exercício aeróbico, aquele que a gente sua, aquele que a gente gasta. Meninas, depois dos 40, tem que fazer atividade física, não tem opção. Quando a gente é adolescente, a gente pega e vai lá e faz, sabe, sai andando e vai não sei pra onde, pronto, já perdeu 2 quilos, porque o metabolismo tá diferente. Quando tá nessa fase, tem que fazer atividade física e tem que fazer de forma regular. Esse negócio de fazer assim, ai não, essa semana eu fiz 2 vezes, na semana seguinte eu fiz uma, na outra eu fiz, nossa, eu fui direitinho, fui 5. É melhor fazer um arroz com feijão, sabe? Aquela atividade física que eu faço segunda, quarta e sexta, 45 minutos, regularzinho, bonitinho, do que eu ficar semana faço, semana não faço. Isso faz diferença sim na perda de peso. Por quê? Porque como o metabolismo ele tá diferente por conta de tudo isso que eu expliquei para vocês, por isso que eu queria chegar até aqui, a gente tem que sempre estar estimulando, tem que estar estimulando o organismo. E como que a gente estimula? Fazendo ele gastar mais. A gente faz a nossa balança, ó, ficar desequilibrada. Porque a hora que a gente faz atividade física, a gente gasta muita energia e continua gastando depois. Aí vocês podem estar pensando assim, ai Márcia, mas você está falando isso, eu não gosto de nada, não sei o que. O que eu quero falar? É igual a alimentação. Se a gente fizer dieta, não dá certo. Atividade física, se eu detesto musculação, tô dando um exemplo, e eu vou fazer, não, agora eu quero perder peso, eu vou fazer musculação, o que vai acontecer? Vai uma semana a contragosto, vai 2 torcendo o nariz, na terceira, babau, já não vai funcionar. Encontre alguma atividade física que você goste. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não sou fã de musculação. Ai, nossa, eu adoro. Não sou. Agora, lógico, por conta da quarentena, as academias estão fechadas, eu não estou fazendo, mas eu faço regularmente. O que eu gosto? Eu, Márcia, gosto. Eu gosto de dança, eu gosto de coisa que tem música, eu gosto, sabe, de coisas assim. Aí, o que eu faço? Para eu poder fazer o que é prazeroso. Eu faço um pouco dessa parte que é a musculação, que eu não sou lá muito fã, mas eu sei que eu preciso, mas eu faço também o prazeroso, porque eu sei que é algo que... ai, é aquela sensação. E se você tá, né, às vezes pensando assim, ah, nossa, mas eu não gosto de nada, tenta lembrar da infância. O que você gostava de fazer quando você era criança? Gostava de jogar vôlei? Gostava de jogar, sei lá, queimada? Gostava de correr? O que você gostava de fazer? Gostava de nadar? O que você gostava? É lógico, agora a gente está restrito, não é tudo que a gente pode fazer, a gente tem que adaptar, né, com a nossa realidade. Mas não é por causa disso que a gente vai ficar esperando a quarentena passar, esperando o mundo normalizar para fazer, porque a vida não espera. Então, faça o que é possível nesse momento. Nesse momento, eu tenho feito zumba em casa. Eu gosto de fazer sozinha, eu gosto de fazer em grupo, eu gosto de coisa em grupo, de estar cheio de gente lá. Mas eu tô fazendo hoje em casa, eu faço desse jeito. A parte da musculação dessas coisas eu faço de forma adaptada o que eu posso fazer em casa. Então faça do mesmo jeitinho. E para poder dar certo, como que é bacana de fazer? Estabeleça horário. Então, por exemplo, eu vou fazer de tal hora a tal hora, dia tal, tal, tal. Até chegar um momento que virou regra, virou uma coisa que é um hábito novo e fica mais prazeroso. Tudo que a gente começa a fazer, a gente fica meio assim, e aí depois quando a gente começa a aprender a fazer, a gente se sente melhor e dá mais vontade. Para quem aí, ó, tá fazendo atividade física, que gosta, é prazeroso ou não é? Lá eu sei que corre muito, que faz bastante. É prazeroso ou não é, meninas? Digam aí.
por causa disso. E aí a gente vai fazendo desse jeito até chegar um ponto que vira um hábito gostoso. E aí a gente vai sentindo falta. Para quem não faz nada, eu sei que isso parece a coisa mais ilusória do mundo que eu vou falar. Nossa, mas eu vou sentir falta desse negócio que eu nem gosto de fazer. Mas você sente falta, porque te dá uma sensação tão gostosa depois de você ter feito, de você ter cuidado de você naquele momento, que faz toda a diferença. Então é algo muito bacana. Eu vou falar para vocês, eu fui sedentária até meus, deixa eu lembrar, uns 25 anos, eu acho. 25, 26 anos, mais ou menos. E aí, dali por diante que eu introduzi a atividade física na minha vida. E aí, de lá pra cá, lógico, eu fui mudando os tipos, fui variando a frequência, enfim, mas nunca mais parei. Tem época que mais, tem época que menos, mas sempre continuei. A Lucimara tá falando, ó, que é prazeroso, que ela faz caminhada e faz pilates. A Dani tá falando, ó, que todos os dias ela tá fazendo em casa mesmo. Viu, meninas? É possível fazer sim. A gente não tá no momento ideal que todo mundo gostaria, claro, né? Eu também gostaria de estar com a vida normal, mas a gente tem que trabalhar com o que é possível para o momento. A Lau tá falando, ó, que fora isso, por isso ela faz no horário que ela iria para academia todo dia. Então a Lau, como que ela tá fazendo? Ela já ia para academia e aí no horário que ela iria para academia, ela tá fazendo a atividade física dela no momento atual. Olha que ideia bacana da Lau aí para dar certo, ó. A Isabel tá falando que até uma simples caminhada é prazerosa e gente. É prazeroso, porque é o momento, se você não tem tempo, nossa, eu não tenho tempo, Márcia, coloca meia hora, comece com meia hora, nossa, meia hora eu vou dedicar pra mim. Esse momento é meu, porque Deus livre e guarde, acontecesse qualquer problema, qualquer coisa, você não ia parar a vida para poder resolver o problema? Por que não pode às vezes dedicar meia hora, ó, pra você? Para você fazer algo por você. A Isabel tá falando, ó, que ama fazer todos os dias. A Kênia tá falando que adora fazer atividade física, que ela faz funcional, pilates, que ela se sente ótima. Viu, meninas? Olha quantos exemplos que as meninas estão falando. Gente, é gostoso. A gente se sente muito vitoriosa, muito aquela sensação de, ai, que delícia que eu fiz. Às vezes no frio dá aquela preguicinha, sabe? De pegar e, nossa, vou começar. Mas depois que você começa, você vai. E a hora que vai é aquela delícia depois. Funciona, dá muito certo. A Isabel tá falando que relaxa, medita, respira. A Dani tá falando que, ó, que ela tá me ouvindo e tá pulando corda com a filha dela. Olha que delícia, gente. Olha lá como dá para ser prazeroso. Para quem tem filho pequeno, bota a criançada para fazer junto. E é isso, para poder ser um momento de autocuidado, mas de prazer. Não aquela coisa de, ai, eu tenho que fazer porque eu tenho que perder peso. Nossa, esquece. Se pensou assim, babau, não vai funcionar, não vai virar. Então faz desse jeitinho. E depois, né, dessa idade que eu falei para vocês, dos 40, tem que fazer atividade física. Não é, eu vou fazer ou não vou fazer. Não tem opção. É até pensando na parte de saúde. Precisa, certo? Desse jeitinho. E a outra dica prática, a última dica prática que eu quero dar aqui para vocês é colocar fibra junto da alimentação, algum tipo de fibra, em especial em coisas que tenham carboidrato. Por exemplo, eu vou comer um pedaço de chocolate no meio da tarde. Se eu comer aquele chocolate perdido no meio da tarde, o que vai acontecer? Aquela coisa de quem come um bis quer comer a caixa, né? Então eu comi um e vai subir rápido o açúcar lá no organismo e vai cair rápido. A hora que cai rápido, eu tô devorando o resto da caixa. Então se eu coloco alguma fibra junto, ou alguma fonte de proteína junto, ou alguma fonte de gordura junto, melhora isso, não faz aquele pico. Eu já até falei outro dia aqui para vocês. Faz subir devagarzinho e desce mais devagar. E o que é? Por exemplo, o que daria para colocar? Daria para colocar, vamos supor, pensando no chocolate, que daí colocando coisa que combina, daria para comer um pouco de castanha junto, que daí eu coloquei gordura do bem lá junto, que é algo bacana. Se eu comer um pedaço de bolo, um bolo que seja diferente, eu coloco lá uma fruta com farelo de aveia
junto, para poder comer um pedaço pelo menos. É algo que ajuda a ter uma fibra ali, posso colocar umas castanhas picadinhas ali junto também. Ou, se eu não quiser isso, eu comi o bolo e tomei um iogurte junto, eu coloquei uma proteína junto. É algo que é bacana também. Então, quando a gente casa esses alimentos, a gente consegue melhorar todo esse pico e isso diminui a parte de gordura abdominal, que é o que todo mundo reclama pra mim. Márcia do céu, não sei o que acontece, só engorda a barriga, o que acontece, não sei o que tá acontecendo, depois dos 40 a barriga não sei. Não é, meninas, o que acontece? Todo mundo fala isso pra mim, é bem nessa região. Por quê? Porque as mulheres têm essa tendência de armazenar gordura de forma mais fácil na região abdominal, na região do culote, que é essa parte aqui de trás, e na região do quadril, para ficar mais, né, com o quadril mais arredondado. Isso acontece também. E aí, quando a gente faz tudo isso, melhora demais toda essa parte do peso. Então, assim, se você tá nessa fase que às vezes não sabe, né, nossa, mas não sei o que acontece, não sei por que eu tô ganhando peso, observa esses 4 pontos que eu acabei de falar. A parte do comer à noite, observa essa parte da fruta como sobremesa, tô recapitulando tudo, hein? Da fruta como sobremesa do almoço e do jantar. A parte dos exercícios, se tá fazendo direitinho ou não, ou se às vezes tá com a sensação que tá fazendo, mas não tá. E se tá comendo doce ou outro tipo de carboidrato sozinho, ou se tá pondo fibra, ou proteína, ou gordura do bem junto. A Kênia tá falando que adorou a dica. Que bom, Kênia, eu fico muito feliz, viu? Observa isso. Tem muitas outras coisas que dá para fazer. Mas só de fazer esses 4 pontos aqui já vai melhorar, ó, infinitas vezes. Eu tenho certeza que se esse peso tá empacado, né, que às vezes eu tá ganhando, às vezes tá naquela efeito platô, sabe, aquela coisa que não tá indo, ele começa a cair, ele começa a melhorar muito, viu? Então, meninas, hoje, igual eu falei para vocês, a gente começou aqui tanto no Instagram quanto no Facebook, que eu também vou fazer live por lá. É o movimento livre da dieta. O que é esse movimento livre da dieta? É realmente para a gente poder ter uma união. Eu quero vocês aqui comigo, para a gente poder ficar juntinhas com foco na perda de peso e sem fazer dieta. Vocês viram que eu não passei dieta nenhuma aqui até, né? Não falei nada. É só para a gente poder, ó, mexer nisso, mexer naquilo outro, e é isso que vai dar o resultado. Então, para poder estar participando do movimento, o que eu quero até fazer um convite para vocês. Chamem as amigas para poder estar entrando aqui no Instagram, tá, né, participando também, tá vendo os vídeos, pode estar marcando elas também, para a gente fazer uma corrente do bem, para poder a gente focar na perda de peso definitiva, livre da dieta aí para sempre. Então, né, a partir de hoje eu vou estar fazendo, né, não vou marcar data certinho, mas sempre que tiver eu vou avisar antes, quando for aqui, quando for no Face, vou postar vídeo, vou postar a parte de matérias também com uma frequência maior. Vocês podem continuar me mandando dicas de temas. Ai, obrigada, Thaís, que bom que você gostou de todas as dicas. Como eu mostrei no começo, ó, eu já tenho tudo isso aqui de dica, ó, tem um montão que eu perguntei, vocês me falaram, eu agradeço aí grandemente. Podem me mandar dicas de temas também para a gente poder estar conversando aí bastante. E eu agradeço aí. Ai, que bom, Dulce, que você gostou, viu? Fico muito feliz. Agradeço a participação de todo mundo, de todas vocês. Igual eu falei, o que a gente quer de bom pra gente, a gente quer de bom pra quem a gente gosta, né? Pra quem é importante pra gente também. Então, chama as amigas pra poder estar participando aqui com a gente também, tá vendo? Se viu algum vídeo, nossa, lembrei da minha amiga, marca ela também, fala pra ela estar seguindo aqui também, pra gente poder fazer, ó, essa corrente do bem, pra gente poder ficar juntinhas, tá bom? Então, um beijo, meninas. Eu agradeço de todo o coração aí pela participação de todas vocês e espero vocês aqui no Instagram, né? Lá no Facebook também. E também tenho saudade, Lau, de malhar com você. Eu e a Lau, a gente já fez academia junto. Que bom, Ana, que você gostou. Maria também, a Dulce. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, Thaís. E a gente vai se ver bastante por aqui, tá bom?
Um beijo e até mais!